Quando eu falo aí da intuição, eu falo justamente nessa influência do mundo espiritual na nossa vida. A mediunidade é a capacidade de perceber o mundo espiritual. Como eu falei várias vezes aqui, nós somos cercados por um monte de espírito. E esses espíritos, muitas vezes, eles querem interferir na nossa vida e nos interferem literalmente. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra. O espírito que é alcoólatra, o espírito ele não tem corpo para beber, mas ele precisa de um médium, de um instrumento. E o que ele faz? Ele se aproxima de uma pessoa mais sensível, como que acopla dessa pessoa mais sensível e influencia ela para beber, para fumar, para usar droga. E essa influência, que a gente pode chamar como obsessão, que é um espírito obsessor, um espírito negativo, um espírito ruim, se aproximou para tomar conta do corpo enquanto ele sacia a sua necessidade do álcool, da droga. É uma mediunidade desequilibrada, porque os dois, o encarnado e o desencarnado, têm sintonia. Os espíritos servem dele enquanto quer usar a droga, depois se afasta. Aí vem um outro, aquela pessoa já está influenciada pelo primeiro, aí eu bebi minha dose, aí vem outro espírito também querendo tomar a dose, aí se aproxima de novo e esse acoplamento acontece novamente, o outro espírito também usa droga. E assim, algumas pessoas são mais influenciadas do que outras. E assim, algumas pessoas são mais obsidiadas do que outras. Uma pessoa que é viciada mesmo, ela tem uma verdadeira legião de espíritos que fica perto dela. E ela não consegue vencer aquela doença, que é o alcoolismo, que é a droga, com facilidade. Porque a influência do lado espiritual, os obsessores, os tentadores são tantos que a pessoa fica com a mente muito fraca, muito confusa. E é muitas vezes necessário que uma outra pessoa dê a mão para ela. Por exemplo, alguém que participa do Alcoólatra Anônimo e fala, olha, tem uma força superior, que é Deus, não importa o nome, que eles falam assim, não importa o nome que você dê, essa força maior, você acredite nela que ela pode te salvar. Porque a partir do momento que aquela pessoa que está obsidiada, ela compreende, ela entende que ela não está sozinha, que tem uma força maior, ela começa a orar, pensar em Deus, e ela começa a sair daquela situação de vício, e ela consegue se reequilibrar, se fortalecer. Mas ela não vai ficar livre da tentação, porque uma vez que ela bebeu uma época, uma vez que ela foi viciada, ela sempre vai ser viciada. Não é assim que os alcoólatras anônimos falam? Estou há 1000 dias sem beber, estou há 10 anos sem beber. Mas ela se policia, porque se ela botar um pouquinho de bebida na boca, ela sabe que volta ao mesmo vício. Pelo resto da vida ela vai ter que controlar. Assim também acontece com os tentadores, os espíritos obsessores. Eles veem uma vítima, eles se aproximam. Quando a vítima muda o pensamento, começa a ir para a religião, começa a ter um outro procedimento, eles se afastam. Porém, de vez em quando um vai lá visitar a pessoa que é viciada, a pessoa que é desequilibrada. E tenta de novo e dá uma sugestão. Se a pessoa cair na sugestão, tomar um pouquinho de bebida, usar um pouquinho de álcool. Se a pessoa voltar à maledicência, voltar ao desequilíbrio sexual, basta uma noite. Aí perde mais uns 5 anos, 10 anos naquele processo de sofrimento, de dor, tentando se livrar do sofrimento, da dor, dizendo que é muito fraco, porque são os obsessores falando, são os espíritos negativos falando. Assim como temos a boa inspiração, temos a inspiração ruim, a obsessão. Somos médios. Alguns são mais sensíveis para o mundo espiritual, outros são menos sensíveis. E por sabermos dessa influência, volto a falar, temos de fazer nossa escolha. E a nossa escolha começa no pensamento, no nosso jeito de pensar e de agir. Porque uma coisa está atrelada na outra. Não adianta falar em pensamento, não vou beber com a garrafa de bebida na mão. O pensamento tem que acompanhar a ação. Então, se eu tenho bebida em casa, eu tenho que desfazer da bebida. Porque não adianta nada eu ter um bar dentro de casa e eu falar para mim, eu vou vencer a bebida e tem um bar dentro de casa. Tem que se livrar. Porque em uma hora, ao chega uma visita, você vai servir uma bebida que a pessoa pede. Não, dá um uísque, uma cachaça, uma cervejinha. Cervejinha só não faz mal. Mais fácil a gente vencer a tentação e falar assim, não tem cerveja em casa, não tem bebida em casa. Já corta de vez a bebida. Pra que ter? Né? Você quer vencer a bebida, né? Então, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com as nossas ações, a gente muda a nossa vida e afasta os espíritos desequilibrados e atrai os espíritos bons. Se eu mantenho uma postura de
trabalho, de ação durante o dia, com boas escolhas, os espíritos bons vêm trazer inspirações, boas orientações. Mas se eu mantenho a mente ainda aberta ao desequilíbrio, só hoje não tem problema. Falo isso, por exemplo, da dieta. A mulher é danada para fazer dieta. Eu nunca vi mulher começar dieta. Segunda-feira é dia de dieta. Ah, vou começar a dieta da lua. Ah, vou começar a dieta da sopa, na segunda-feira. Aí começa e daqui a pouco falha de novo. Então, a pessoa tem que ter essa força de vontade de começar alguma coisa e continuar, né? Aquele projeto, aquela situação. Eu me perdi, eu distraí com a dieta e acabei me perdendo o que eu ia falar. Mas não tem problema não, tá? Então nós temos sim a influência do mundo espiritual. Os espíritos nos influenciam. Tem gente que é mais sensível a esses espíritos. Eu tenho uma amiga que ela tem um problema de pânico. Síndrome de pânico. Ela tem medo demais de assalto. Isso trata mais do que? Uma mediunidade extremamente sensível. Então ela é sensível a esse mundo espiritual, a ponto dos espíritos ficar assombrando ela. Porque é uma obsessão. Agora, o médium mais equilibrado é o médium que já consegue ouvir esses espíritos, já consegue dialogar com eles, dando conselho para eles, e pode controlar a mediunidade para influenciar, por exemplo, um dia de reunião mediúnica. Nós estamos tendo espíritos ali incorporando, né, durante a nossa conversa aqui, eles estão lá reunidos, evocando esses espíritos, conversando com esses espíritos, orientando esses espíritos. Quando sai de lá, os médios se desligam da mediunidade, não é que desliga, não deixa de ser médium, não. Controla a mediunidade, porque não pode ficar incorporando em qualquer lugar, né? No supermercado, no hospital, não é lugar de incorporar, de receber influência do espírito para o espírito falar. Então o espírito, o médium, se controla para não receber essa influência. Para se o espírito vier falar alguma coisa no ouvido, a pessoa até para, pensa, faz uma prece, meu irmão, não é hora para isso não. E despacha o espírito, dispensa o espírito, porque o médium está equilibrado, sabe dessa influência. Tá? O problema é as pessoas que não sabem que são médios, que não percebem, quando vem um pensamento, é tão um aluvião de pensamento tão grande, que a pessoa não compreende, não controla o próprio pensamento. Ela fica perdida em próprios pensamentos. Aí sofre os arrastamentos para o mal, fala o que não quer, faz o que não quer, e fica pensando assim, mas por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Porque está uma influência dos espíritos. Para a gente não ser vítima da influência espiritual, temos de controlar o nosso próprio pensamento. Uma técnica que eu estou repetindo várias vezes. Controlar o pensamento, vigiar o que está pensando, quando der depressão, quando der qualquer sensação ruim, vigiar o pensamento, corrigir. Não vou pensar nisso não, vou pensar em coisas boas, positivas. Tem que pensar no problema da conta para pagar? Vou pensar, mas vou pensar numa solução. O que eu posso fazer para pagar essa conta? Ah, não tem solução? Então também não vou me esquentar. Porque me pareça melhor às vezes largar de mão, porque se não tem solução, não tem solução. Entrega na mão de Deus. Aí Deus faz o que for preciso. Se for preciso cortar minha conta de luz, seja feito com vontade. Né? Não usa vela, não usa nada, fica no escuro, até o dia ter dinheiro para pagar. Olha. Né? Vai morrer porque ficou sem luz? Não. Né? Não. Vai morrer porque ficou sem água? Vai. Não, pede lá no vizinho um balde d'água lá. Qualquer coisa eu peço água do vizinho. Sem água não dá para ficar. Não, sem água não dá para ficar, não. Mas tem vizinho para pegar um balde d'água, uma panela d'água, dá. Olha, um dia o vizinho vai ficar sem água, aí a gente ajuda ele. No dia que a gente precisa, a gente tem que pedir para ele. Né? Então não pode sofrer, ficar agoniado, desesperado, porque tem problema que a gente soluciona, tem problema que não soluciona. Entrega na mão de Deus. O dia que der para solucionar, soluciona.